foi apagada a outra, e vamos falar sobre carência afetiva. Esse é um dos motivos de muito sofrimento, porque às vezes nós somos incapazes de reconhecer que somos carentes. Então, o amor, quando ele é correspondido, ele é fonte de muitas alegrias, é um dos elementos que trazem grandes realizações. E é exatamente por esse motivo, por ser uma excelente fonte de abastecimento emocional, que também ele pode nos trazer grandes frustrações, né? E entre essas frustrações, a carência afetiva é uma delas. O apóstolo Paulo descreve o amor como a única coisa que realmente importa. Nenhum dom, nenhum conhecimento, nenhuma fé, nenhuma força tem importância se nós não tivermos amor. E entre outras coisas, Paulo diz que o amor é benigno, não é invejoso, não é orgulhoso, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não é injusto. E vai por aí. Num dos textos mais belos do Novo Testamento, que é essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Encontrei uma preciosidade também falando sobre o amor, a psicóloga Maria Beatriz dos Anjos. Ela traz um poema lindinho que chama O Laço e o Abraço. E ela diz: meu Deus, como é engraçado! Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. E é assim também o abraço. Coração com coração, tudo cercado de braço. E quando puxa uma ponta, o que acontece? Vai escorregando devagarinho, desmancha e desfaz o abraço. E na fita, que curioso, não faltou nenhum pedaço. Ah, então é assim o amor e a amizade. Tudo que é sentimento, como um pedaço de fita. Enrosca, segura um pouquinho, mas pode se desfazer a qualquer hora, deixando as pontas intactas, deixando livre as duas pontas do laço. Por isso que se diz laço afetivo, laço de amizade. E quando alguém briga, diz-se, rompem-se os laços. E saem as duas partes, exatamente igual ao pedaço de fita, sem perder nenhum pedaço. E no amor é assim. O amor não prende, não escraviza, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, deixou de ser laço. Este é o poema da brilhante psicóloga Maria Beatriz dos Anjos. Então, quando o amor é equivocado, ele assume a feição de apego, de exigência, ele tem uma enorme dificuldade em desmanchar suavemente como um laço. Então, o amor é divino e os laços desse amor têm as duas pontas soltas, porque as pessoas que se amam se compreendem, se libertam, afrouxam, relaxam, deixa livre o outro para ser como ele é e não como a gente quer que ele seja. Quando o sentimento se molda como os elos de uma corrente e não como uma fita, quando ele se molda como os elos de uma corrente, ele é sufocante, ele é asfixiante, ele já perdeu a finalidade tão nobre que é enlaçar corações, sustentando com alegria, né, os enlaces, o enlace matrimonial, o enlace fraterno, o enlace de qualquer forma de amar. E isso afeta, quando rompe, sobremaneira a expressão dos nossos sentimentos. Por quê? Se o amor não é fonte de nutrição emocional, se o relacionamento amoroso não é fonte de paz, de alegria, e tudo que o vivenciar com maturidade o amor nos traz,
Se o amor não está sendo agradável, satisfatório, eu estou falando de amor em suas várias nuances, se ele, entre filhos, entre irmãos e entre cônjuges, entre parceiros, né? Se o amor não está sendo agradável, não está sendo satisfatório, nós temos que descobrir qual é a ideia, qual a formatação mental que está por trás desse sentimento de insatisfação, qual a forma de pensar que está patrocinando essa insatisfação. Segundo a professora de filosofia Lucelena Galvão, nós temos que tentar descobrir o que está por trás da nossa carência. A questão 766 de O Livro dos Espíritos, que trata da lei da sociedade, ensina que Deus fez as pessoas para viver em sociedade. Ou seja, fomos criados para criar laços entre nós. E isso é uma necessidade, porque nós sabemos que sozinhos nós não vamos conseguir progredir. No isolamento, nós nos embrutecemos, nós nos debilitamos. E a mesma ideia que está aí nessa questão 766 de O Livro dos Espíritos, dizendo que nós temos necessidade de viver em sociedade, encontra na sabedoria do notável imperador romano Marco Aurélio, até o ano 180 depois de Cristo. Ele dizia: os homens foram feitos uns para os outros. Achei poético, achei bonita essa maneira dele dizer. Fomos feitos um para os outros. Quer dizer, somos seres sociais, destinados a nos amar uns aos outros, porque nós precisamos uns dos outros. Nos relacionamentos, nós nos expandimos, nós potencializamos as nossas possibilidades. Quando trabalhamos em equipe, então, é um grande desafio, porque nós vamos aprendendo a vencer um dos maiores obstáculos do amor, que é o egoísmo. Então, o objetivo das leis divinas, ao veicular o progresso, a necessidade de estarmos juntos, é que, ao nos expandirmos no contato com o outro, nós vamos criando laços com o maior número possível de pessoas que pudermos. Para que um dia, no percurso dos séculos, nós possamos, por fim, criar laços entre toda a humanidade, vendo surgir gloriosamente a fraternidade universal, onde não haverá fronteira de raça, fronteira de idioma, fronteira nenhuma. O amor proporcionará esta situação, porque o amor, ele motiva, ele nos impulsiona em direção ao outro. Foi o maior mandamento que Cristo trouxe. Mateus escreveu no capítulo 22, versículo 36 a 40. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, dizia Cristo: ame o seu próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo. A carência afetiva é uma distorção de tudo isso. De tudo isso. Nós ficamos presos a emoções, a cobranças, a reações que nada têm a ver com o fantástico sentimento que nós estamos aprendendo a cada dia. Nós vamos criando fantasias, criando ilusões e nos engaiolamos, nos aprisionamos num sentimento que, se bem vivido, ele teria tudo para ser libertador, para que as pessoas crescessem junto umas com as outras. A carência afetiva, ela tem uma série de sintomas e uma série de causas, né? E uma série de providências que podemos tomar para nos libertarmos da carência afetiva. O primeiro passo é reconhecer que somos carentes. Não é o outro que não consegue nos amar. Nós é que estamos exigindo uma cota maior de amor. Por quê? Por que exigimos?
é exatamente a dificuldade de amar a si próprio, de valorizar a si próprio, que nos faz carente. Porque esse amor que eu deveria ter por mim mesmo, e como eu não tenho, por alguma razão, por uma série de possibilidades de coisas que me aconteceram no passado, ou por uma concepção errada diante da vida, eu não tenho o amor que eu deveria ter. As possibilidades, por exemplo, de ter vivenciado antes um relacionamento que terminou de uma forma traumática, um relacionamento abusivo, ou ter sofrido constantes desvalorizações de alguém. Existem relacionamentos que um fica ao lado do outro, desvalorizando, criticando destrutivamente o outro, nos mínimos detalhes, e depois de anos de desvalorização, a pessoa joga a autoestima para as cucuias, e quando vai embora a autoestima, surge então a carência afetiva a resvalar nos vários setores do relacionamento dessa pessoa com o seu grupo social de um modo geral. Então, sofrer a desvalorização por alguém que deveria nos amar, uma infância difícil com histórico de abandono, ou então quando nós temos uma concepção errada diante da vida, que é quando o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos leva a pensar que somos mais merecedores do amor que temos recebido. Então, diante dessas consequências do nosso passado e da concepção errada diante da vida, alguém tem que suprir esse amor que eu não tenho mais por mim, ou que nunca apresentei por mim nessa existência. Numa relação normal, sadia, madura entre duas pessoas, cada um tem uma cota de amor a oferecer ao outro, a dar ao outro. E no desdobramento da carência afetiva, essa cota nunca é suficiente para o carente, porque eu preciso que você me abasteça de amor pelo fato de que eu mesma não me amo. Então, esse elemento da autoimagem equivocada, de um certo desprezo, de certo complexo de inferioridade, um monte de elementos faz com que nós vamos precisar, faz com que nós vamos desejar que o outro supra aquela dose de amor que eu deveria dar a mim mesmo. Então, essa é a primeira causa da carência afetiva, né? Dificuldade da autoestima, né? A dificuldade de amar a si próprio. A segunda causa que nos leva aí, o segundo pressuposto errôneo da carência, é a nossa incapacidade de distribuir amor por tudo aquilo que fazemos. As pessoas têm uma necessidade de se relacionar, de encontrar um ponto de união com o universo. Nós temos necessidade de demarcar o nosso território, de deixar a nossa marca, de fazer algo onde a gente vive. Então, essa é uma necessidade interessante, natural, né? E, de uma certa maneira, quando somos mais maduros, nós deixamos o nosso coração aí, em tudo que a gente toca. Por exemplo, quando somos capazes de amar o local onde a gente vive, amar a nossa rua, a nossa comunidade, a nossa cidade, nossos colegas de trabalho, quando somos capazes de amar a nossa família, a gente vai expandindo e vai exercitando essa capacidade de amar a um nível tal que no nosso coração não cabe carência. Quem coloca amor em tudo que faz, não abre espaço no próprio coração para nenhuma carência, porque por onde passa, a pessoa vai deixando a sua digital afetiva. E isso é lindo de se ver. É como Emmanuel dizia, sem ser muito enérgico, se você não está vendo amor em sua vida, ponha. Simples assim. Então, se o primeiro pressuposto errôneo da carência afetiva é não se amar, o segundo é ter dificuldade em distribuir amor, a terceira característica da carência afetiva
é a pessoa manter o coração fechado a tudo e a todos, se isolando, guardando sua efetividade, sua afetividade, guardando a sua capacidade de amar para direcionar a uma única pessoa que foi eleita para suprir todas as suas necessidades afetivas. Então, geralmente é um amor correspondido de intensidade desproporcional, porque se a carência não distribui amor, concentra o amor num ponto só, como um raio laser é o exemplo que a professora Galvão nos oferece. O raio laser, ele concentra aquela energia num ponto só, e essa concentração de luz num só ponto queima, perfura. Então, a pessoa que não tem vontade de estar com ninguém, não tem vontade de estar em lugar nenhum, ela eleger uma só pessoa como a fonte de todos os seus anseios. E isso é muito complicado, porque aquela outra pessoa tem a sua vida, outros aspectos, e não vai corresponder com a mesma intensidade. Aí surge a carência. E esse amor direcionado a um só ponto, mesmo a uma pessoa só, mesmo que essa pessoa seja Jesus, é complicado, porque vira um fanatismo improdutivo. Não cabe mais ninguém, sou eu e Jesus. Eu vou meditar, eu vou orar, e eu vou ler muito sobre isso, sobre o Evangelho, e vou ter uma vida totalmente improdutiva, porque eu estou centrada ali de uma forma totalmente equivocada. O desafio é amar como Jesus amou. Um quarto ponto que caracteriza bem aí a pessoa carente é uma pessoa que não tem objetivo na vida e não tem vida interior. Ter vida interior é ter uma aprovação interna daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é. E essas pessoas, então, vão depender sempre da aprovação dos outros. E é interessante o exemplo que trazemos. O artista, sem reconhecimento em vida da sua produção, e continua a si mesmo produzindo, ele não está ali necessitando da aprovação alheia. Quantos artistas não se realizaram enquanto vivos, morreram pobres e no anonimato, e mesmo assim eles prosseguiram durante toda a sua vida porque eles acreditavam no valor do que faziam e foram consagrados, às vezes, séculos depois, quando a humanidade foi capaz de amadurecer para conseguir entender aquela genialidade que estava ali, né? Então, são pessoas que têm uma aprovação interna, um olhar para si próprio, capaz de endossar o que está fazendo. O que eu estou fazendo é bom, é justo, é válido, mesmo que ninguém reconheça. Eu tenho esse endosso interior, eu não vou depender do incentivo alheio. Eu tenho a minha motivação interna, né? Então, mesmo não necessita de consagração nenhuma, de reconhecimento público nenhum, mesmo porque o parâmetro social não é confiável, porque às vezes artistas que enchem os shows com milhares de pessoas são esquecidos em 1 ano, 2 anos, talvez, um pouquinho mais. Às vezes, missionários saem daqui, da terra, canonizados, mas sem levar nenhuma santidade interior. Ao passo que muitos heróis anônimos do Evangelho, anônimos, passaram a vida no total anonimato, chegam lá revestidos da glória celeste pelo muito que amaram, pelo muito que produziram. Então, necessitar da aprovação alheia é pobreza de vida interior. É aquela pessoa que apronta para o outro e não para si próprio. Eu tenho um amigo que diz que quando a esposa dele chega perto dele na sexta-feira e fala assim:
O que está diferente em mim hoje? E ele olha e não consegue descobrir, fala, meu Deus do céu, me mostra o que está diferente, senão eu vou arrebentar meu final de semana. Porque ele não descobriu que a mulher tirou 1 centímetro no comprimento do cabelo, ele não percebeu e ela vai fazer, você não me ama, você não me observa, você não reconhece, e aí vai essa infantilidade, né? Então, o tratamento dessa ausência de força interior, o tratamento da motivação para prosseguir, mesmo sem nenhum reconhecimento, mesmo diante de qualquer dificuldade, está no item 12 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas, que trata ali da fé humana e fé divina. E o primeiro parágrafo e as outras pinceladas que eu dei nesses tópicos é muito incrível. Eu sugiro a leitura e apresento para vocês algumas pinceladas. Então, diz lá que a gente está falando da fé humana. É um sentimento que nós nascemos com ele sobre nossa destinação futura. Nós nascemos sabendo que temos uma belíssima destinação futura. É a consciência que temos faculdades. O que é faculdades? São capacidades, são competências, são poderes imensos que nós trazemos, que foram depositados em nós e que nós devemos fazer aparecer, desabrochar e crescer sobre a força da nossa vontade. Então, a fé humana é isso. Sou uma pessoa cheia de possibilidades. Há em mim uma fagulha divina. Então, todos nós fomos criados assim, com essas possibilidades. Deus não deu inteligência, Deus não deu talento, Deus não deu dom. Deus deu as sementes para que a gente pudesse desabrochar essas sementes e ter a inteligência e ter o talento e ter o dom. A única diferença entre nós e os sábios, os gênios ou os santos é que eles realizaram esse desabrochar de suas potencialidades e nós ainda não. Os talentos e dons que a gente vê em alguém hoje já ali brotando maravilhoso, é um talento e um dom que foi desenvolvido ao longo, às vezes, até de mais de uma existência. Então, eu posso vir a compor uma sinfonia como Mozart, eu posso fazer um filme como Fellini, eu posso amar como Chico Xavier amou, eu posso cantar como Elza Soares, eu posso escrever como Lia Luft, em homenagem a essas duas grandes personagens. Então, a fé é essa alavanca poderosa, impulsionada pela vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se cumprir. Isso é fé. E eu vou repetir. A fé é uma alavanca poderosa, impulsionada pela vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se cumprir. Então, é quando nós sentimos em nós que nós podemos e devemos alcançar algo. E essa certeza nos dá uma força imensa. Então, quando nós conseguimos crer em nossa essência divina, em nossa destinação celeste, nós tiramos de nossa fé, na certeza da felicidade que nos espera, a força necessária para vencer não só a carência afetiva, mas toda e qualquer má tendência. Isso é muito lindo, gente. Nós devemos ler de novo esse capítulo, esse trecho do Evangelho e começar a pensar nisso. É quando nós sentimos que nós podemos e devemos alcançar alguma coisa. E essa certeza nos dá uma força imensa. Então, quando nós conseguimos crer em nossa essência divina, em nossa destinação celeste, nós tiramos de nossa fé essa certeza da felicidade que nos espera e a força para vencer não só a carência afetiva,
como qualquer outra má tendência, má inclinação. Então, vamos falar de esperar. Vamos falar de esperança. E nós estamos falando de força de realização. E não em crenças infantis que preconiza aquela coisa vazia, querer é poder. Ah, querer é poder. E você vai ali, quer, e não pode. E não consegue. Por quê? Por que isso? Por que não acontece o que a gente quer? Depois vem lá Gilberto Gil cantando que quem espera sempre alcança. Deus salve a esperança. Que esperar é esse? Nós estamos falando esperar no sentido do verbo esperançar. Já vimos isso várias vezes pela internet. Preciosa a diferença que o Mário Sérgio Cortella fala, esse grande educador e filósofo, né? Ele falava da esperança no sentido do esperançar. Porque ele dizia, esperar é algo como, eu espero que tudo dê certo. Eu espero que aconteça. Eu espero que resolva. Isso é esperar, sentado. Agora, esperançar é ir atrás, é não desistir. Esperançar é ser capaz de buscar o que é viável e fazer acontecer. Esperançar significa não se conformar. Esperançar significa que nós vamos descobrir que nós não precisamos de ninguém para nos doar nada. É muito bom receber, mas nós não precisamos. A nossa felicidade não depende disso. Foram as reflexões que eu queria trazer para a nossa noite de hoje. E na próxima segunda a gente continua olhando como que o Evangelho realmente bem compreendido pode nos conduzir a esse resultado, né, de vencer não só a carência, mas como qualquer outra emoção negativa que